arquivo ST, Structure, né? Que é o arquivo de estrutura. Toda vez que eu vou, né, criar um banco de dados, ou eu vou redimensionar um banco de dados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar com o meu arquivo ST. Então, vamos pensar o seguinte, né? Você tem aí um banco de dados com 10 gigas, né? Com 10 gigas. Tem um banco de dados com 10 gigas. Vamos pegar aqui, vamos pegar um volume baixo de 10 gigas. Você precisa, né? A gente precisa trabalhar com volumes de 2 gigas, né? 2 GB. Então, assim, lembrando que o Progress, tá, trabalha sempre com múltiplo de 1024, tá? É binário, sempre com 1024. Então sempre múltiplo de 1024. Então, se eu tenho, aqui é 1024, é sempre múltiplo, tá? Então, se eu tenho um banco de 10 GB, eu tenho que pensar o seguinte, eu preciso de volumes, né? De 2 GB, 2 GB. Só que aí, né? Esse 2 GB, na verdade, né? Se eu colocar aqui vezes 2000, né? Vezes 1024, na verdade não é 2 GB, né? A quantidade de bytes, né? Eu tenho que sempre ter sempre isso em mente, né? Não é 2 GB, né? Então é um pouquinho mais. Então eu tenho que sempre trabalhar múltiplos de 1024. Então, se é 1024, então 2000 vezes 1024, tem que entender o tamanho, né? Então, ó, vezes 1024. É sempre vezes 1024, tá, pessoal? A conta que eu tenho que fazer é essa daqui, né? Então, eu não posso trabalhar, né? 10 mil, 5 mil. O volume de banco de dados é sempre múltiplos de 1024, né? Então, se eu quero criar, né, um volume, né? Volumes, 5 volumes de 2 GB, cara, o que eu teria que fazer, né? Vamos pegar que aqui eu tenho aqui essa área aqui, ó. É, data área, né? Vamos pegar aqui. Como é que eu faria aqui, ó? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Então, quando eu não coloco, vamos entender o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho um esquema área, beleza? Data área, né? Aqui eu tô falando que quer colocar 256 registros, né? Por cada bloco. E aqui o block size, tá? Isso aqui é importante, tá? Block size 8, ou seja, ó, bloco de 8, ó. Tá aqui, ó. Block size de 8, né? Ó, então, block size de 8. Aqui, no index área, né? Mesma coisa, né? 8 registros 32 registros por bloco, né? Área 20, chamei de 20. E, né, blocagem de 8. Pode ver que esse bloco todo aqui é bloco size de 8, tá vendo? Exceto o esquema área que é um que é padrão, né? Então, o que que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui uma área, ó, eu criei uma área exclusiva para dados, uma área exclusiva para o index, para os índices. Então, isso aqui também é outra boa prática, tá? Então, no banco de dados tipo 2, área tipo 2, você sempre separa os índices, né, dos dados. Por quê, né? Porque quando se separa, né, o índice ele é muito acessado. Então, você cria, né, o banco de dados, ele abre aquele arquivo e deixa ele exclusivo, ele fica aberto. Então, ele já fica com aquele banco de dados aberto e já fica olhando para ele. E aí ele pega o banco de dados e abre também. Então, que ele vai abrir, ele só abre os bancos de dados que ele precisa. Então, ele abre o index, ele deixa ali e ele abre o arquivo de dados. Então, ele não fica tendo que ficar mudando, né? Então, opa, ele vai buscar onde ele quer saber, tá ali. Tá, vai lá no arquivo de dados, né? Na área de dados. Então, ele melhora a performance, né? Por causa da questão de acesso, né, ao arquivo. Então, isso aqui é uma boa prática, você sempre vai separar seu index área. Aqui, pessoal, tem aqui a lobe área. O que que é a lobe área, né? Isso aqui é importante porque, né, hoje, né, a gente está na época aí no DataSul, na época dos anexos, né? Dos anexos. Então, toda vez, né, que eu for trabalhar com anexos, né, eu tenho que ter uma área. Hoje eu falo diferente, tá? Quando eu tenho aí, né, um processo de colocar arquivos armazenados no banco de dados, eu não gosto, né? Eu não gosto nem de trabalhar com, com o mesmo banco de dados, criar uma área para isso. Normalmente eu gosto de criar um banco de dados separado só para anexo. Por quê? Né? Porque isso aqui cresce muito, fragmenta muito, e você precisa ter uma manutenção exclusiva. Então, assim, a gente tem clientes aí que às vezes começa, anexando um pedido de compra, anexando um contrato, anexando. Aí daqui a pouco, né, já tem aí um volume de arquivos gigantescos, né? Então tem até aquela pergunta, né? Faz sentido eu guardar dados no meu banco de dados? Anexos? Dependendo, anexos menor, faz sentido, tá? Por questão de segurança. Quando é coisa pequena, né? For arquivos grandes, vídeos, coisa muito grande, aí eu sugiro que não trabalhe, né? Guardar no banco de dados. Mas às vezes você guardar imagem, você guardar contratos, essa é uma gestão aí mais segura, né? Porque a área, o banco de dados ele é seguro. Então, pode sim guardar. Mas a questão é, né? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma área separada. Eu nem consumo. E essas áreas aqui de baixo, pessoal, é quando o Progress, para quem não sabe, né? Tem o audit, né? A parte de auditoria, né? Tem a parte de auditoria. Então, essas áreas aqui de baixo, quando você trabalha com auditoria nativa do Progress, né, o Progress tem uma ferramenta hoje nativa de auditoria, que você pode habilitar, que ele gera, né, como se fosse
um audit trail, como se fosse um audit trail. Depois talvez eu faça uma live só sobre isso, mas ele faz uma auditoria, então ele cria, né, volumes exclusivos aqui para auditoria. André, mas eu preciso criar essas áreas? Gente, não, no bancos tradicionais hoje do Datafolha, a gente não tem essas áreas. Por que a gente não tem? Né? Porque a gente não tem, né? Porque a gente não tem a gente não tem a gente não usa a auditoria do Progress. Normalmente a gente usa ali o Audit Trail, né? Mas, né, o Progress hoje, já no Progress 12, no Progress 11, ele já tem um processo de auditoria, né? Tipo de audit, aquelas huddles, de forma nativa, tá? Então, é um ponto importante, né? Conheço de alguns clientes que usam, é legal, ele não quis usar o Audit Trail da TOTS, né? E usa a auditoria nativa. Então, ele replica, ele grava tudo isso, né? Então, é um ponto importante, tá? Então, ele cria o banco aí, as áreas de auditoria. Bom, eu queria fazer o seguinte, legal. Eu tenho, né, aqui minha data área aqui, meu arquivo de dados, né? Só que é o seguinte, qual que é o X da questão? A gente tem que entender o seguinte, né? Hoje nas empresas a gente não tem um banco de dados com um volume só, né? A gente tem com vários volumes. Então, o que eu tenho que trabalhar, pessoal? Aqui é uma coisa importante, tá? Eu tenho que criar, vamos supor que o meu banco de dados, vamos fazer uma continha aqui, uma continha de padeiro, né? Então, eu vou ter blocos aqui de 2 gigas, né? Então, se eu fazer uma conta por cima aqui, pô, eu tenho 2 gigas, né? Então, se eu tenho um banco de dados de 10, vou pegar aqui de 11 gigas, né? Unidade de 11 gigabytes, fazer uma continha de padeiro, né? Se é 11 gigas, e aqui são 2 gigas, eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho que dividir, né? 11 dividido por 2, né? Uma continha de padeiro. Opa, só colocar aqui, ele se perdeu aqui, igual, né? 11 dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Oh, meu Deus do céu, não está entendendo que é a forma. Deixa eu colocar aqui, igual 11 dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Que eu possuo, né? Se eu vou ter volume de 2 GB, para armazenar os dados que eu já tenho, né? Eu preciso de no mínimo 5,5 volumes no banco de dados. E aí, né? Primeira pergunta é, como que eu crio, né, esses volumes? Então, se você pegar um banco de dados de uma empresa, de uma corporação, você vai ver que às vezes você tem aqui D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Então, eu tenho volumes de 2 GB, certo? Então, qual que eu tenho que fazer? Então, para criar, por exemplo, 5 volumes. Putz, eu tenho 5,5 volumes, aí eu tenho que pensar o seguinte, legal. Então, vamos pensar em copos, né? Eu tenho aqui, né, um copo, eu tenho aqui, esse aqui é um copo cheio, vamos pegar aqui, né, um banco de dados cheio. Aqui eu tenho um outro, né? Eu tenho um banco de dados. Aqui outro volume, né? Vamos criar uma coisinha diferente. Aqui outro volume, né? Então aqui tem então aqui é o meu D1, né? Meu D1, aqui vai ser meu D1, meu D2, D3, meu D4. Aqui meu D5. E agora, né? Beleza, então 5,5 volumes. Vou colocar mais um aqui porque não coube. É, Beleza, então tá aqui, ó. E aqui, vamos só mudar de local aqui. Então aqui, ó. Estou pensando assim, eu tô definindo assim, quantos volumes eu preciso ter? D1, D2, D3, D4, D5, né? Eu preciso do 5 e D6. Só que é o seguinte, né? Esse cara aqui já está na metade. Então isso aqui já tá, vamos pegar esse aqui de ocupação, eu já estou aqui, ó. Né? Eu já estou com a metade dele ocupado, né? Aí você vai pensar, nossa, André, legal. Então, no mínimo, né, na estratégia, eu tenho que fazer o quê, né? Aqui já hardware. Esses aqui são registros que já estão marcados, né? Como uso. Você já entendeu um pouquinho esse conceito. Então, eu tenho um conceito lá que é o bloco de uso. Então, o que eu tenho? Então, eu já estou. Então, se eu fosse criar os volumes, quantos volumes eu deveria criar, né? Fazendo essa continha aqui. Eu deveria criar no mínimo 7, né? 7 volumes. Aí, eu estou falando o seguinte, quer dizer que eu vou ter aqui mais ou menos 1 giga para você trabalhar e mais um livre, né? Mais um livre. Aí você tem que falar, nossa, eu vou criar só um volume livre, né? Aí você tem que entender a taxa de crescimento do teu banco. Com qual frequência, né? Com qual frequência que você dentro dos seus 6 meses, né? Seu banco de dados cresceu tanto. André, mas como eu faço isso, gente? Isso aí você tem que fazer é simples, né? A gente vai ver aqui eu mostrei para vocês um programa aqui que te dá o volume por área, dá para você ver a Promon, mas eu dei para vocês aí na nossa live, vou até depois mostrar para vocês aqui, um programa, né? Que dá para a gente uma visão do uso, com qual frequência, né? Com qual frequência que você dentro dos seus 6 meses, né? Seu banco de dados cresceu tanto. André, mas como eu faço isso, gente? Isso aí você tem que fazer é simples, né? A gente vai ver aqui eu mostrei para vocês um programa aqui que te dá
o volume por área, dá para você ver a Promon, mas eu dei para vocês aí na nossa live, vou até depois mostrar para vocês aqui, um programa, né, que dá para a gente uma visão do uso dos meus volumes, né, do uso dos meus volumes. Então, por que que isso é importante, né? Lá no Promon também eu consigo ver, porque é o seguinte, né, quando eu olho no disco, o que que eu vou ver aqui? Eu vou ver um D6 com 6 GB, com 2 GB, com 2 gigabytes, mas eu não sei quanto por cento está usando desse banco aqui. Então, isso aqui eu preciso usar o quê? Ou eu preciso usar o Promon, ou eu preciso usar, né, uma ferramenta de monitoramento que eu olho esse volume. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, entender esses conceitos, né? Mas é isso. Então, eu preciso saber. Então, como é que está aqui? Então, se eu tenho 6 volumes aqui, né? Como que está? Quando esse volume que chegar aqui em 90%, né? Quer dizer o quê? Eu já tenho que criar mais um volume. Eu tenho que criar aqui meu D7 aqui, ó. Eu tenho que criar meu D7. E assim vai, né? E aí, né? Só que isso aqui é interessante porque, né? Tem empresa, né? Que tem grandes organizações que às vezes, puta, 1 GB de informação na tabela de Move to Stock, ali nas tabelas do Banco Móvel, MS2 Móvel, é muito rápido, né? Às vezes, em poucos meses, aí você põe 2, 3 gigas. Tem empresa que não, né? O crescimento é muito pequeno, né? Para o cara gerar 2 GB de informação vai 2 anos, né? 2 GB, porque 2 GB de dados de banco de dados é muita coisa, tá, pessoal? Então, vai muito. Então, esse próximo volume aqui, que é o D7, né? Eu vou criar quando? Aí tem duas coisas interessantes, né? Eu vou esperar chegar aqui em 90% para criar, ou, né? Eu já vou deixar um volume aqui disponível para quando chegar no. Para quando chegar já tiver um volume disponível. Então, isso daqui tem uma questão que eu vou explicar para vocês, tá? Eu não preciso, aí tem questão de uso de disco, né? Porque quando eu crio um volume em branco, né? Um volume em branco, o que acontece? Né? O Progress vai lá, ele armazena, né? Ele usa aquele disco, né? Ele usa aquele disco e ele fica ali, né? E ele vai ficar ali gastando volume. Mas o último volume que é interessante, né? Eu posso deixar ele sempre, é, eu posso deixar ele sempre disponível, né? Então isso que é legal, né? Posso deixar ele sempre disponível. Eu posso deixar ele que ele cresça de acordo com a quantidade. Então, eu não vou criar esse último volume aqui com 2 GB. Eu vou criar ele aqui pequenininho, tá? Vou criar ele assim, ó. Vamos tirar aqui. Eu crio ele aqui. Opa, calma aí. Vou criar ele assim, né? O tamanho inicial dele. E aí ele vai crescendo conforme for necessário. Essa é a estratégia. Por quê? Aí você vai monitorar o crescimento desse cara aqui, né? Quando ele chegar aqui em 2 GB, você cria um novo. E assim vai. Bom, isso aqui, pessoal, é a estratégia, né, de gestão de volumes. Então, André, você está falando o seguinte, que eu preciso monitorar sempre os meus volumes. Sim, eu preciso monitorar sempre os meus volumes, né? Então, isso é importantíssimo. Então, quando eu passei lá na nossa live, né, na nossa live de nossa live, que eu fiz na quinta-feira, eu passei esse programa aqui para vocês. Esse programa que eu fiz, passei para vocês, depois eu vou disponibilizar aqui nesse treinamento também, tá? Ele vai dar para você o quê, né? O monitoramento, né? Deixa eu tenho que mudar o banco de dados aqui. Vou colocar aqui o banco treino. É. Por que isso? André, mas eu posso fazer pelo Promon? Eu posso fazer pelo Promon, né? Mas aqui, o que ele dá para você? Né? Isso aqui dá para me exportar para o Excel, tá, pessoal? Dá para exportar para o Excel e eu monitorar. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho, né, o percentual, né? Não pegou aqui, calma aí. Ah, embaixo que eu não mudei, calma aí. Deixa eu mudar aqui. Ó, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui. Calma aí. Deu um valor negativo aqui, deixa eu ver onde que foi. Bom, o que eu tenho isso aqui, né? Eu consigo monitorar as áreas do meu banco de dados e ver, né, o percentual de uso, né? Mas só ver porque que não pegou as outras áreas aqui. Treino, tá certo. Deixa eu pegar o outro aqui. Então, o que isso vai dar para mim, né? A gente vai dar aí uma visão, né? É isso aqui, ó, tá aqui, ó. Vai dar uma visão seguinte: cada volume, né? Ó, tá aqui, ó. Esquema área. Então, cada volume, ó. O esquema área, mesmo TXT que eu tenho aqui, mesmo arquivo que eu tenho aqui, ó. Esquema área, data área, index área. Então, cada área eu tenho aqui. Eu tenho, né, a área, né, o nome dela, que corresponde a ela, ao status, né? E aqui, mais importante de tudo, né, o percentual de uso. É isso que eu preciso saber. Quanto de uso está disponível. E aqui uma coisa interessante é o seguinte, né? Vamos pegar outra área aqui, ó. Custom data aqui, ó. Né?
essa área aqui interessante, ó. Essa área aqui, ó, que interessante. Ela está com 55% de uso, né? Por quê? Ela tem 94 blocos, ó, 94 blocos total. Lembra que eu falei dos blocos aqui, ó? 94 blocos. É um banquinho pequeno. E a área de status está no 42, ou seja, está com 55,32%. Essa daqui está com 77%. Tá. Aí você fala, nossa, André, mas isso aqui, como é que funciona isso? É que nesse caso aqui, né, o banco, ele é um banco que ele vai crescendo, né, dinamicamente. Ele não está com uma área fixa, né? Então, depois de entender, quando a gente fixa isso daqui, isso faz muito mais sentido. Só que ele me dá o status, né? Quanto o tamanho da minha área, né? Qual o tamanho total de blocos? Ah, daí isso aqui em giga é quanto? Simples, pega isso daqui, você vai ver o block size do seu banco, né? É 8. Multiplica pelo número do block size, você sabe quanto dá em giga. Se é 8.192, é só multiplicar vezes 8.192. É uma continha simples que eu tenho que fazer, tá? Eu multiplico. Então, se são 94 blocos, são 94 vezes, né, 8.192, você tem o tamanho. Aqui é a mesma coisa, ó, né? 654 blocos, tá com 1,80 só de uso, 1,83% de uso, ou seja, aqui eu vou saber o quê, né? Como que está o uso do meu programa. Então aqui ele olha o quê? Ele vai lá, né? Olha o seu banco. Então uma outra coisa, né, que a gente consegue saber também, aqui, ó, vou entrar aqui, a gente tem, né, uma ferramenta de uso, né, do DBA, né? É os programas, às vezes só o System Table você vai precisar usar, mas um outro coisa que você não pode esquecer, né, é o ProEnv, né? O ProEnv é o coração do DBA. Então, o DBA, né, ele tem que estar sempre aí com o ProEnv, com o ProEnv. Então, o ProEnv é o prompt do DBA. Então, tudo que ele precisa, né, tem aqui algumas ferramentas de monitoramento, todos os comandos de monitoramento do banco, manutenção do banco, tem que ser feito via ProEnv. A gente vai entender isso. Então, vamos entender uma coisa, né? Vamos colocar aqui um CD barra, vamos entrar aqui no banco, né, CD TOTUS, opa, vamos entrar aqui no banco, CD TOTUS, vamos entrar aqui CD Database, aqui, ó, CD Database. Ó, então, André, e no Linux, pessoal, é igual, tá? Tudo que você vai fazer, você vai acessar lá via Proin, você vai acessar lá o boot, e você vai digitar Proenv lá na linha de comando, ele vai abrir o Proenv para você, se o programa estiver corretamente instalado, tá? Então, você vai digitar lá, ele vai aparecer o Proenv para você, então é só digitar. Então, instalar o programa também é tranquilo, né? Então, ele vai abrir o Proenv. Então, beleza. Então, o Proenv é importante, né? Estou aqui, né? Ele tem aqui o DLC, que é variável. Estou aqui, ó, database. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu vou só pegar aqui e dar um dir asterisco.db, né, só para me listar meus bancos. Ó, então tá aqui meus bancos. Então o que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Eu tenho alguns comandos, tem um comando que chama prostrct, prostruct, né? Então vamos colocar aqui, ó, list o nome do banco. Vamos pegar aqui, por exemplo, MS2 move, MS2 move, MS2 move. E nós temos aqui, né? Ele dá para você um resumo do seu ST.